Só. Só. Ao Senhor, meus irmãos. Queridos, pegue sua Bíblia rapidamente, por favor. Abra ela no livro de Jó. Vamos ler em dois textos desse livro. Capítulo de número 29, versículo de número 4. E depois nós vamos para o capítulo de número 42. Como meus irmãos estão procurando, quero expressar minha gratidão ao Senhor pelo privilégio de servir a igreja aqui na cidade de Naviraí. Aí tem um I, Naviraí. Depois eu vou pesquisar essa terminologia. Navi não é. Navirou. Naviraí. Deus abençoe, pastor, juntamente com sua esposa e família. Por muitos anos me trata com muito carinho. Ele é muito generoso com suas palavras. E ele disse que eu dei trabalho nele hoje porque eu liguei umas 5 vezes para poder comer. Aí eu estou em fase de crescimento, então. Né? Ele falou, conta comigo. Aí eu liguei, estou com fome. Aí, com umas 5 vezes lá, mas graças a Deus foi bom. Fiz ele até comer pão com ovo hoje. Livro de Jó, capítulo de número 29, versículo 4. Após a minha leitura, não sei se vai estar no telão, não, né? Versículo de número 4 nos diz assim. Quem achou, diga graças a Deus. Jó, capítulo 29, versículo 4. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Repita comigo, por gentileza, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Vamos para o capítulo de número 42, por favor, versículo de número 1 e 2, e depois o versículo de número 5. Apenas esses 3 versículos. Jó, capítulo de número 42, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Diz o texto: então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Versículo 5, que nos diz, eu te conheci só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A igreja lê o versículo de número 2, por favor. Os irmãos estão com a Bíblia? Ah, não, tá bom, desculpe. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe. Tinha ali, ué. Olhei para cá. Vamos lá, versículo de número 2, mesmo sentados. Vamos lá. 1, 2, 3. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amém. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe. Há muitos anos atrás, eu tentei entender o livro de Jó. E confesso aos senhores que até hoje é complexo, é muito complexo. Eu já li e estudei ele 8 vezes, versículo por versículo. E hoje foi um dos dias desafiadores que Deus tem falado ao meu coração acerca deste culto. Quero sua atenção, por favor. Lá na primeira carta escrita por apóstolo Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 12, até o versículo 16, apóstolo Pedro tem uma visão acerca do primeiro século da era cristã e o grande processo de perseguição que a igreja receberia por causa de César e de Roma especificamente. Diz alguns teólogos que a carta de Pedro, a primeira epístola, é a chamada carta de consolo para o sofrimento dos mártires da igreja. E até mesmo foi crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno de ter a mesma morte que Cristo Jesus. Pedro vem no capítulo 1 da sua epístola, versículo 1 e 7. Versículo 7, ele vai dizer, assim como o ouro é provado no fogo, a vossa fé será provada. Pedro trata sobre uma provação e um símbolo de fogo.
Aí ele vem no capítulo 4, se a minha memória não me falha, versículo 12, Pedro diz, queridos, tem uma tradução que fala, não estranheis a ardente prova que vos vier para vos provar como coisas estranhas. Outra tradução vai dizer, chegará dias difíceis. Quando Pedro coloca no versículo 7 do capítulo 1, fogo, chama. E no capítulo 4, versículo 12 em diante, ele vai dizer ardor de prova. Pedro está tendo uma visão à frente do dia que o Nero surta, imperador romano, e coloca fogo em Roma. E quando há uma investigação e começa a chegar próximo dele, ele transfere a culpa do seu crime aos crentes, o grupo mais odiado daquela sociedade. E eram colocados em tortura para serem mortos no Coliseu através de leões, animais. E tinha outra forma mais abominável de morte para os romanos e cruel para suas vítimas. Era colocar peles de animais no corpo dos cristãos e colocar betume, uma matéria inflamatória que queimava muito rápido, e empedurá-los em poste de madeira e deixarem queimá-los até a morte. E eram iluminadas as ruas de Roma com isso. Então, quando Pedro diz ardente, é porque vai ter dias que coisas estranhas vão acontecer. Aquele dia que sou dizimista, sou ofertante, porque que de repente o carro bateu e a porta se fechou. É aquele dia que quando nós estamos mais fiéis, mais a retaliação de luta vem. É aquele dia que todo homem e mulher cristão um dia vai ser tentado, que é a síndrome de Asaf. Cresce no templo, aprende no templo, canta no templo, mas de repente ele vê a prosperidade do ímpio e vê a sua luta. E ele começa a perguntar a si mesmo, diz o Salmo 73, na sua contextualização, Asaf vai dizer, será que valeu a pena eu guardar o meu caminho santo? Se os ímpios estão prosperando e eu não. Vamos ser sinceros, o dia da luta é difícil de compreensão. O dia da dor, no momento, é difícil entender. Então Pedro está consolando antecipadamente os seus, dizendo que todo aquele que tem uma fé genuína, ele vai ser um alvo de perseguição, de luta e de ataques. E do versículo 13 em diante, Pedro vai dizer, queridos, se vós estão padecendo como cristãos, se alegrem, porque é melhor padecer como cristão do que como homicida e ladrão. Pedro está dizendo que todo sofrimento de um crente tem um propósito. Vou repetir, todo sofrimento de um crente tem um propósito. Por isso que eu lhe disse que o livro de Jó, se formos por uma interpretação lógica, vamos dizer que é um livro de difícil compreensão. Porque o texto diz, no capítulo 1, eu quero sua atenção, e todos aqui já leram, que diz, estavam os filhos de Deus indo se apresentar a Deus. E de repente, no meio deles, vem um personagem que a Bíblia chama de homicida e mentiroso. E diz o texto que o próprio Deus, e quando nós estudamos a disciplina teologia, ou estudo sobre a natureza de Deus, vamos entender que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus tem todos os atributos que homem nenhum pode ter. Ele já conhece ontem, hoje e amanhã. Ele já está ontem, hoje e amanhã. Ele faz ontem, hoje e amanhã, porque Ele é Deus. E o texto diz que quando o adversário se apresenta, Deus faz uma pergunta a ele, e diz aí, tu vem da onde? O que tu está fazendo? E ele responde, eu venho de rodear a terra e observar. É um ser errante sem morada. E ele vive de observar os outros. Você vai entender, Jesus tem um negócio aqui. Aí o próprio Deus, que não tem nada a ver no cenário de culto, volta para a entidade, para o diabo e pergunta, me dê a sua atenção, viste Jó? E o próprio Deus, Criador do universo, disse, viste o meu servo Jó? Homem
temente, íntegro, reto e que se desvia. Pensa comigo. O Deus Criador do universo está dando testemunho sobre um homem mortal. Que as qualidades desse homem mortal, o próprio Deus está dizendo: eu sou onisciente, eu sei o deitar dele e o levantar. Eu sei desde a madre e da mãe que eu conheço. E eu estou dizendo que ele é íntegro, reto, temente e que se desvia. Meu Deus, quem é pai e quem é mãe aqui? Quando o seu filho tem qualidades, o que você quer fazer para ele? Ninguém vai entender a minha pergunta. É batê-lo? É espancá-lo? É torturá-lo? Quando o seu filho lhe agrada, seus irmãos estão doidos para glorificar, mas a minha voz está cansada. O pastor está doido para me ver correndo. Quando ele me ver correndo, eu tinha 75 quilos, agora eu estou com 94. Não dá para correr tanto assim, não. Voltou? Aleluia. Onde que eu estava? Quando os filhos têm qualidade, você quer recompensar. Uma bicicleta, uma rapadura, né? Você quer dar um presente para a qualidade que ele recebe, sim ou não? Mas pensa comigo, vamos para uma disciplina teológica chamada hermenêutica, a interpretação do texto. E tem certos textos, como é uma biografia, você tem que tentar compreender a estrutura cognitiva do personagem. Me dê atenção, sua emoção. A Bíblia nos diz qual foi a recompensa de Jó. Aí Satanás, um ser poderoso, não todo poderoso, diz: ó, porventura Jó não teria essas qualidades? Se Deus o cerca de toda prosperidade e benefício. Aí o próprio Deus chega e diz: vai lá, toque em tudo que ele tem. Qual foi a recompensa que Jó recebeu? Acordem, me dê atenção. Pelo elogio que Deus lhe deu. Saiu Satanás da presença de Deus e deu contra ovelhas, camelos, novilhos, empregados e quinto, pelos seus próprios. Pergunta, eu quero uma resposta. É estranho ou não? Vamos, irmãos, é estranho ou não? Quando você tomava cachaça, acho que a maioria dos irmãos nasceram na fé, então eu vou trazer para mim. Quando eu vivia no risca-faca, alguém sabe o que é isso, né? Quando eu vivia de dois passinhos para lá e para cá, brigando de um lado, brigando do outro, só tenho essa cara de nerd, mas a gente tem um testemunho. Se Jesus não tivesse me salvado, eu não tinha passado dos 20 anos. Ruim, era ruim. Chegava embriagado em casa, louco, saía quebrando tudo. E a minha mãe olhava para mim e dizia: isso aí não vale nada. Ela tinha razão. Quando eu estava nessa condição, não tinha juízo, não tinha julgamento, e não tinha cobrança e nem perseguição. Porque Satanás não se incomoda com quem não é transformado. Satanás se incomoda com quem é transformado pelo Evangelho. Mas no dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador e quis firmar na presença de Jesus, meu Deus, parece que as lutas se multiplicam. Tu começa a segunda-feira resolvendo duas, no cair da tarde, nem acabou o dia, já tem 3. Quando chega a noite tem uma fila de 5 de prova para te esperar. E no outro dia já tem tanta luta que estão pedindo senha para você qual que você resolve. Mas tudo isso não é porque a fé te gera prova, a fé te gera propósito. E a prova vem para quebrar aquilo que te impede de enxergar o propósito. Não entendi, pastor, vamos voltar. Disse Jó, no último capítulo: Senhor,
Eu sei que nenhum dos teus planos podem ser. Eu gosto da tradução que diz planos de quem? Então, geralmente, a pregação no livro de Jó é para falar sobre Jó, sim ou não? Mas hoje Deus está nos desafiando que nada do livro de Jó é sobre Jó. É sobre quem? É sobre Deus, que é Ele que tem um plano, que nem Satanás, que nem a perda, que nem o luto, que nem o vento, que nem a prova pode frustrar. Quem me ajuda a adorar? Quem me ajuda a adorar? Quem me ajuda a adorar? Então eu quero que você memorize essa frase. Eu sei que os irmãos estão com calor, está cansado, está difícil, mas Jesus quer ressuscitar algo na vida de alguém aqui hoje. Porque a nossa ilusão é que esse Jó tem tantas qualidades que o próprio Deus testemunha, e o mais agressivo, o adversário não discordou, só colocou em intenção, mas não reprovou as qualidades. Satanás não disse, é mentira, ele não é isso. Não, ele disse, Jó só é assim por causa disso. Olha para estar entendendo. Um homem que Deus dá testemunho e que o adversário admite. Qual foi a recompensa dele? Dias de coisas estranhas. Olhe para alguém que está do seu lado e diga, os seus planos podem ser frustrados, mas os planos de Deus não. Qual é o maior plano que Deus tem para a vida de um homem? É ter ou ser? Vamos lá, irmão, povo inteligente. É o mesmo povo de ontem. Então já sabe como é que eu prego. Vocês têm que participar, senão eu vou jogar água em vocês. Ainda mais quem está de escovinha. Qual é o maior plano que Deus tem para a vida do homem? É o homem conhecer Deus. Aí o Espírito Santo gritou na minha alma hoje à tarde, orando por vocês. Nem toda integridade é intimidade. Não, eu entendi. Tem gente que é cheio de qualidade. É íntegro, é reto, se desvia do mal e temente. Mas, porém, se acostumou a uma fé fria, uma vida fria e uma vida de qualquer. Não, eu entendi. Não eu que estou dizendo. Lá no final do processo, calma, como eu estou sentindo Jesus. O próprio Jó diz, aquele que é íntegro, aquele que é reto, aquele que se desvia do mal diz, como eu tenho saudade, me dê atenção, melhora a cara, irmão, como eu tenho saudade, quando o segredo de Deus estava na minha tenda. Jó está dizendo, aconteceu alguma coisa, que eu não estou ouvindo mais Deus, que eu não estou sentindo mais Deus, e que eu não tenho mais o segredo de Deus. Tem vezes que a gente está tão ocupado com as nossas qualidades, que a gente deixa de ter necessidade. E a maior necessidade que a gente precisa ter hoje, agora, não é de carro, não é de casa, não é de porta aberta. A maior necessidade que eu e você precisamos ter é sermos renovados na presença do Senhor. Alamanda la chuva, manda la cair. Jó está dizendo, não é eu, que ele precisa voltar aos dias da juventude. Que dias eram esses? Os dias que Jó dizia, eu não vou, eu só não caio se eu tiver a presença. Os dias dos novos, ser novo convertido. Alguém lembra dos senhores aqui? Num dia, do primeiro dia que os senhores aceitaram Jesus como Salvador, que os senhores sentiram o perdão dele na sua vida, como foi o culto? Foi cheio de cerimônia? Foi cheio de quê? Lágrima, quebrantamento e necessidade de Deus. A gente vive uma geração que pensa que Deus é movido pelo que eu tenho. Não, Deus é movido pelo que eu sou. E eu preciso hoje estar como Davi, assim como a coça, glória, eu estou sentindo a presença dele, anseia, grita pelas correntes de alma, a minha alma grita pela presença do Senhor. Tem dois comigo aqui. Ei, vou repetir mais uma vez, nem toda integridade é intimidade. Mas a intimidade gera integridade. Das 7 cartas da Ásia,
A igreja que tinha mais qualidade teológica, moral, ministerial, era a igreja que estava na cidade de Éfeso. Eu estou sentindo Jesus. E o próprio Deus está dizendo: eu conheço a tua obra. Sei que tu não negaste o meu nome. Tu não cansaste de trabalhar para mim. Tu rejeitaste as heresias dos nicolaítas. Ei, eu sei da tua fidelidade, eu sei da tua ortodoxia, eu sei de tudo teu, mas uma coisa, eu quero reconhecer as suas qualidades, mas uma coisa eu quero te advertir. Ei, mas tenho algo contra ti. Oh, eu tenho uma palavra para alguém: que deixaste o teu primeiro amor. Volta a se apaixonar, volta a se incendiar na presença, volta a chorar na presença, volta a falar em línguas estranhas, volta a rasgar o coração. Ei! A igreja de Éfeso era tão cheia de qualidade que ela não tinha mais necessidade de descer, de chorar, de se quebrantar. As perseguições que ela viveu endureceram o seu coração, e o seu amor para com Deus esfriou, e o amor para com seu irmão apagou. E Deus estava dizendo: volta ao primeiro amor. E a expressão primeiro amor, aqui tem mestres, significa primeira experiência do relacionamento. Eu, quando deixo de ter um relacionamento superficial e começo a ter um relacionamento de intimidade. Eita, Jesus está na casa. Aí chega Paulo, segundo Lucas, o médico amado, historiador, o único não judeu que escreveu no Novo Testamento. Ele vem em Atos dos Apóstolos e diz assim: chegou Paulo na cidade de Éfeso e encontrou a igreja lá, mas uma igreja fria, uma igreja que não crescia e uma igreja que não multiplicava. Tinha discípulos batizados nas cerimônias, mas não no poder do Espírito. Tinha discípulos que conheciam as tradições, mas não conhecia o poder do Espírito. Jesus está na casa. Aí Paulo diz: conheceis o batismo com o Espírito? Ele diz: que batismo é este? A gente conhece o batismo de João. E a Bíblia diz: se tu não dá glória, eu vou jogar com você. A Bíblia diz que eles caem de joelho. Paulo coloca a mão sobre eles e eles são batizados com o Espírito e começam a falar em novas. E a Bíblia, eita glória, a Bíblia diz que sinais, começam a acontecer. E até os feiticeiros que mexiam com necromancia colocam aos pés dos apóstolos os seus livros e aceitam o Cristo. Pergunta: será que na cidade de Naviraí ainda existe crente que está dizendo: Senhor, vou descer para ser cheio, vou quebrantar para ser restaurado, vou chorar para ser consolado, porque eu não só quero sentir, eu quero ter intimidade, eu não só quero conhecer de ouvir, eu falar, eu quero ver. Alguém está aí? Alguém está aí? Quem quer mais Deus na sua tenda, lance as mãos ao... Alguém vai adorar comigo? Eu sinto a presença. Eita, qual é a sua mensagem, pastor? É polêmico, mas eu preciso falar. O tema que Deus traz no meu coração é avivamento da fé dos íntegros. A fé, o avivamento da fé dos íntegros. É temente, glória, mas é frio. Se desvia do mal, mas é frio. Tem caráter, mas entra no culto do mesmo jeito e sai do mesmo. Ele olha para o céu e divino de levantar altares para si. A Bíblia diz que Jó levanta altares para os filhos. Jó estava tão possuído de qualidade que não tinha mais necessidade de voltar para o altar. Aí Deus disse: estou com saudade de Jó. Estou com saudade de Jó na tenda. Aí o que Deus faz? Vá lá, adversário, toque em tudo que Jó tem, mas você não pode mudar o que Jó é. Alguém pegou? Toque em tudo que Jó tem, mas tu não consegue mudar o que Jó é. Eita, o que Jó é? Labanalachura, lá vem a notícia.
Ei, Jó, roubaram os camelos. Ei, Jó, morreram as ovelhas. O gado não tem, a fazenda não tem, os filhos não têm. Aí Jó começa a entrar no processo de avivamento, que é: precisamos perder para poder valorizar o que temos. E o melhor do que temos é estar na presença daquele. Ai, acho que estou no meio dos pentecostais, não estou? Jó rasga a vestimenta. Coloca cinza sobre a cabeça. Cai de joelho e se prostra. E o adversário dizendo: está vendo? Ele é resultado do que tem. Ele só adora porque Deus dá. Ele só é avivado porque Deus dá alguma coisa para ele. Ou seja, a pior tese teológica que Satanás lança é dizer que a gente só adora pelo que Deus nos dá e não pelo que Deus é. Mas Jó vem e refuta a opinião de Satanás. Como? Satanás adorava porque andava em pedras afogueadas. Satanás adorava pelo que ele tinha e não pelo que era. Mas Jó perde tudo e grita assim: no ventre da minha e no Deus deu, bendito. Tem alguém que ainda não entendeu. Deus não quer o que você tem. Deus quer o que você é. Deus não procura pregadores, Deus não procura cantores, Deus não procura músicos, Deus não procura pastores, Deus não procura evangelistas. Só tem uma classe que o próprio Deus procura. É bom pregar numa igreja bíblica. Deus procura quem? Será que nesta noite, dia 9 de janeiro de 2024, Deus achou no templo das Assembleias de Deus verdadeiros adoradores que o adoram não pelo que Ele dá, mas adoram pelo que Ele é? Se tiver, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Quem vai tirar 30 segundos a 1 minuto com as mãos levantadas aos céus e adorar a Ele? Adore, adore. Se você é batizado com o Espírito Santo, seja renovado em variedade de línguas estranhas. Se você ainda não é batizado, comece a adorar que Ele te batiza hoje. Adore. Dalabra fora guimando Hassaragai. Alabarae Shurabarabagoma Narasarabacomanassai. Deus quer avivar a fé de um íntegro. E para avivar essa fé de um íntegro, Deus precisa fazer ele perder tudo que ele tem, para enxergar que tudo que ele precisa é de... Continua a mensagem? Tem certeza? Senão a gente encerra agora. Já tem gente olhando para o relógio. O que tu veio fazer aqui? O que essa pessoa veio fazer nesse culto, irmão? Oxe, só veio apanhar, foi. Porque hoje é o dia. Tem gente que adora por causa das ovelhas que tem, do camelo que tem, do carro que tem. Mas tem gente que adora pelo que Deus é de manhã, pelo que Deus é à tarde, pelo que Deus... Cadê? Deixa eu ver. Me ajude a adorar. Cadê você? Me mostra você aí. Ei! Os dias das coisas estranhas não serão mudados pelas minhas reclamações e nem pelas minhas murmurações, mas será mudado pela minha adoração. Porque quanto mais eu adorar, mais eu estou atraindo para a minha tenda. Levanta a mão comigo, por gentileza. Levanta, entra na guerra. Shalamando Hassawa. Chubabarafato Rebedekento Eloha. Elohia Shabarabanagai. Enche esse pulmão de ar e diga comigo em nome de Jesus. Deus dá, Deus tira, mas a gente nunca perde. Bendito seja o Senhor. Vamos lá. Bendito seja o Senhor. Vou repetir mais uma vez. Bendito seja o Senhor.
A prova do dia das coisas estranhas vem para Deus usar você e a mim para refutar. Eita, essa é forte, veio quentinha. Refutar a opinião que Satanás tem sobre nós. Como assim? Você já conviveu com gente infeliz? Você já reparou que durante o dia todo ele quer transferir para você a sua infelicidade? Alguém está entendendo? Você já conviveu com gente que não sonha mais? Ele se incomoda com quem? Porque ele é tendencioso a transferir o que ele é para nós. Vamos lá. Jesus foi o melhor pastor, sim ou não? Teve 12 apóstolos, sim ou não? E ele teve um Judas. Jesus foi péssimo pastor porque Judas era traidor? Não. Era a essência de Judas. Mas Judas tinha uma missão. Qual era? Não era só trair. Ele queria fazer uma revolução usando Jesus. Mas Jesus recebeu o beijo, recebeu a traição, mas não mudou. Não permita que a opinião de quem está caído venha a mudar a sua essência. Não entendeu? Satanás caiu. Não volta mais. Não pode mais. Se acostume. Sempre alguém vai se incomodar com quem você é na presença. Porque um dia foi e hoje não é mais. Mas quando vem um dia mau, eu vou até tirar o microfone. Quando vem Daval, vem. Sabe o dia mau? O dia que a gente não entende. Aí o inimigo é envergonhado. Porque você está fraco, ferido. Tem uns que até doente. Mas a primeira coisa que você faz de manhã, eu sei que abriu os olhos, eu sei. É o quê? Eu faço assim. Tem uma janelazinha aqui. Se não tiver tudo apagado, eu não durmo. Eu sou muito ansioso, muito elétrico. Eu acho que os irmãos não repararam. Nem um pouco. Primeira coisa que eu faço, sento, olho para aquela janela e começo a adorar. Começo a glorificar. Todas as vezes que o teu adversário te bater, te perseguir, te atacar, ele está querendo que você seja igual a ele. Só adore nos dias bons. Só adore quando tem. Mas quando você começa a adorar, sem ver, sem sentir, sem receber, você refuta toda a opinião que o teu adversário tem sobre ti. Eu vou repetir mais uma vez: o Pai busca verdadeiros adoradores. E o Pai busca verdadeiros adoradores. E o Pai busca verdadeiros adoradores. Há uma nuvem de glória, pastor Jovair, para descer aqui. O Espírito do Senhor não me mostra um telhado, me mostra nuvem de fogo e glória a descer aqui. Se tiver 2 adoradores aqui, alguém vai começar a ser incendiado na presença de Jesus agora. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do... Deus permite a luta para que aquilo que Jó tinha, que era o centro de sua atenção, volte a ser Deus o centro da sua atenção. Primeira opinião que é refutada quando nós adoramos é do nosso adversário, porque ele adorava porque tinha. Nós adoramos porque Deus é. Eu vou repetir que você tinha que ter reagido. O nosso adversário adorava pelo que tinha, mas nós adoramos pelo que Deus é. Eita! E Ele é o quê? Deixa eu lhe perguntar, ver se você me responde. Deus é o quê na sua vida? O centro, o sustento. Mas a Bíblia nos diz que Satanás volta e Deus pergunta: e aí?
E aí tu viu o servo Jó? Perdeu tudo, mas adorou. Mas Satanás diz, não, claro, ele vai te adorar. Ainda tem saúde. Aí Deus volta, eu faço o seguinte, toca na carne, mas não toca na vida, porque a vida me... Pegue na mão de alguém com todo respeito. Vocês estão muito paradinhos, está me incomodando. Dá uma balançada pentecostal, ver se ele acorda. E olha na butuca do zóio. Não gosta de olhar no zóio, não, está devendo, está devendo. Olha no zóio e diga, a tua vida tem um dono. Você dá para entender essa frase? A tua vida tem um dono. Eita, o teu adversário só vai até onde Deus permite, porque quem é dono da tua vida é o Senhor, quem é o dono da tua família é o Senhor. Se é verdade, adore aí, é o Senhor. Segunda opinião que precisa ser refutada no processo do avivamento da fé do íntegro. Primeiro, o adversário é refutado, quando Deus é o nosso tudo. Segundo, a Bíblia diz que Satanás sai da presença do Senhor, não é isso, queridos? E toca na carne de Jó, que esse desenvolve uma doença, que eu ainda sou daquela geração. Eu sei que vocês vão se escandalizar, mas eu preciso falar. Eu estou com 43 anos, mas estou com uma aparência de homem de 36, tamanho de menino de 12 e barriga de homem de 50. Quando eu digo isso, é porque tem muita gente querendo colocar suposições na Bíblia. E eu prefiro ficar no que a Bíblia diz. A Bíblia não qualifica o tipo de patologia que Jó tem. Só diz que ele tinha. Ele tinha úlceras, chagas enormes, que uns querem classificar como a lepra vermelha, a lepra branca e um câncer de pele. Mas eu só vou ficar no que está dizendo. Jó está sentado e a Bíblia diz que ele tem um caco de quê? Será que ele estava distante da casa que caiu? Alguém entendeu? Jó estava coçando as feridas com a telha da casa que caiu sobre os seus filhos. Jó ainda estava na dor do luto. E ele coçando, de repente uma voz soa e diz assim: ei, para que guardar essa integridade? Amaldiçoa esse Deus? De quem é essa voz? Só o púlpito está no culto? Vocês não conseguem responder não? Para de ignorância, responda aí. Quem era que essa voz? Da esposa de Jó. Segunda opinião, é daqueles que desistiram e querem que a gente desista. Porque ela só poderia ter casamento se Jó. Então ela está dizendo: Jó, você está me atrapalhando. Eu já desisti de você. E por que você não desiste de você? Se iluda não. As pessoas gostam de usar outras como copo descartável. Quando você tem utilidade, você vale alguma coisa. Mas Jó está no processo de avivamento. Jó ferido, Jó doente, Jó em luto, diz para ela: ei, tu fala igual uma louca, não uma desorientação neurológica e nem num surto psicótico. Ele está falando, tu fala igual uma nécia, alguém que está perdendo a fé. Para o judeu, aquele que perde uma fé é mais louco do que os loucos. Aí ele vem e diz: fala igual uma louca, tu recebeste o bem de Deus com prazer e não o mal. E o que Jó fez? Adorou. Você vai fazer de novo. Você vai fazer de novo. Pega na mão de novo de alguém, olha nos olhos e diga: o pastor está incomodado com você. Você está muito parado, vai. Olha nos olhos e diga: vocês foram dar liberdade? Olhe nos olhos e diga:
Nunca desista de um Deus que nunca desistiu de você. Tem gente que desistiu e quer que você desista. Vai ter gente que vai dizer para você, igual o Asaf estava vivendo: será que vale a pena eu guardar o meu caminho santo? Porque vai ter dias, e vamos ser sinceros, quando eu perdi papai, veio esse dia. Quando eu tive um acidente de carro e fiquei preso nas ferragens, teve esse dia. Quando eu tive um problema chamado inflamação do trigênio, não sei se tem algum acadêmico na área de humana, vai entender. É a inflamação da parte neurológica do cérebro, onde tem um discernimento da intensidade de dor. E o meu inflamou as 3 linhas: olho, boca e ouvido. É considerada a segunda pior dor do mundo. E o médico, de tratar o trigênio, quis tratar outra coisa, aplicou um tipo de medicamento que eu tive uma parada respiratória. Tive que ser ressuscitado em cima da máquina. As pessoas veem o nosso momento, mas é Deus que conhece o nosso processo. Eu vou deixar alguém adorar, porque alguém está sendo consolado pelo Espírito Santo aqui. Já vamos, o Espírito Santo está abraçando alguém nesta noite. Hoje é aquele culto que o Pai quer nos trazer para a tenda. Hoje é aquele culto que o Pai quer nos trazer para a sua intimidade. Aleluia. Aí eu quero fazer uma pergunta aos senhores e espero uma resposta por educação. Jó perdeu, sim ou não? Jó estava doente, sim ou não? Mas Jó desistiu? Então por que você vai desistir? Eu vou gritar, não sei você, e vou voltar para o céu, porque os demônios precisam vir e o céu precisa ouvir. Eu não posso desistir de um Deus que nunca desistiu de mim. Ei, Jesus está no Getsemane. Ele chama 3 discípulos, amigos íntimos, para orar: Pedro, Tiago, João. Segundo a medicina moderna, ali não era uma questão só espiritual. Jesus desenvolveu uma síndrome fisiológica rara. É que quando a pressão psicológica, psique humano é tão forte, que ela somatiza sobre o corpo. E a tensão do estresse leva ao corpo repelir sangue pelos polos de suor da pele. A opressão que Jesus foi tão forte, que o homem perfeito disse: Pai, se possível for, passa esse cálice de mim. Aí eu quero lhe perguntar, mesmo Jesus enxergando a dor da cruz, os 2000 anos que as pessoas tentam matá-lo todos os dias, por que Jesus não desistiu? Porque mesmo tendo justificativa dizendo: o cálice é pesado, mas todavia não seja feita a minha, mas a vontade. E qual foi a vontade do Pai para mim e para você? Eu vou contar um poema, ver se os irmãos compreendem. Disse um reformado: caí em consciência e sei, eu nasci em pecado e gerado em pecado eu fui. E olhando para mim, eu vejo todas as justificativas que eu mereço as chamas do fogo do inferno. Porque quando olho para o meu ontem, eu vejo pecado. Quando eu olho para o meu hoje, eu vejo pecado. Quando eu olho para o meu futuro, eu vejo juízo. Porque eu olho para os homens e não vejo esperança. Olho para mim, nem esperança eu tenho mais. Mas quando eu escolhi olhar para a cruz, eu olhei para aquele que me amou. E mesmo eu sendo merecedor do inferno, Ele me deu da sua graça, para que eu viva a vida eterna. Cadê aqueles que Deus não desistiu de você? Deixa eu ouvir você. Ele não desiste. Você sabe do que eu estou falando. Teve já momentos na sua vida que você se abalou, sua fé sufocou.
E na hora de desistir, vem uma canção, vem uma lembrança, vem alguém. Como posso desistir daquele que nunca desistiu de mim? Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Rogarei o Pai que vos dê outro e que esteja convosco. Ele estava de manhã, Ele estava ontem, Ele está hoje, Ele está amanhã. Ele está no dia que você adora, Ele está no dia que você não adora, Ele está no dia que você crê, Ele está no dia que você não crê. Eu vou gritar, ver se os pentecostais acordam. Ele não desiste de você, Ele não desiste de você, Ele não desiste. Então não desista. O Espírito do Senhor me toma nesta noite com temor. Está mandando dizer a alguém: até quando você vai se afastar de um Deus que só te ama? Dei ama da reto ama. Calacho avau e pleste é. Barabau atoi meher. Diz o que é santo. Alô, calacho. Eu preparei a mesa. Alô, Fatamadiá. O banquete já está servido, mas muitos ainda estão distraídos. Diz o Senhor da casa: é tempo de celebração, porque é tempo de colher. Plantar em lágrimas, mas está na hora de colher. Cadê os adoradores? Vamos, me ajude a adorar. Vamos mudar a atmosfera agora. Deixa a tua voz sair para fora. Eu acho que eu não consigo terminar não, porque as visões espirituais que Deus está me dando aqui não é para qualquer tia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus não tem filhos privilegiados, mas tem filhos que querem mais intimidade. Decida hoje se você só quer ser íntegro ou se você quer ser avivado. Quem vai para a tenda? Quem vai para a tenda? Quem vai para... Primeira opinião que é refutada é do nosso adversário. Segunda opinião que é refutada é de quem desiste. Terceira opinião. Coloca para mim, meu filho, Jó capítulo 16, versículo 1 e 2. Então respondeu Jó e disse, versículo 2. Vocês podem ler, querida igreja? Vamos lá? 1, 2, 3. Consoladores honestos. Consolador, aí vai estar do aramaico para o grego. Consolador para credo. Advogado de defesa. Molesto, aquele que lança a face do miserável. Ai, a Bíblia é profunda. Jó está ouvindo vários capítulos só de acusação, de regras que são universais, mas não são aplicáveis ao momento de Jó. Os que os amigos de Jó estavam falando são regras verdadeiras, mas porém, não com ato de justiça, porque eles estavam pegando as regras, não para consolar, mas para deixar Jó mais miserável. Sabe o que Jó quer dizer? De vendo de vocês intercederem por mim, se compadecerem do que eu estou vivendo, vocês estão me deixando mais miserável. Eu estava com a crise do trigêmeo, internado na parte de neurologia do hospital de base, depois pesquisa. Passei por 4 neuros. E ele dizia, nunca vi isso numa pessoa tão jovem. E uma das médicas que foi residente na cidade de Paracuru, Minas Gerais, Deus tinha me usado para ela quando ela era jovem, que ela ia ser médica. E foi a médica que me atendeu. Aquela moça agarrou a minha esposa no corredor do hospital e disse, oi, irmã Mara, e tudo que eu estudei,
A medicina só pode ir até aqui. E o nosso chefe mandou dizer à senhora, e ela chorando, que o seu esposo vai ter que se aposentar. Porque ele vai ter que tomar entre 12 e 16 remédios de taxa preta por dia. Ele vai ficar dopado por 16 horas. Porque a dor é intensa e não passa. Só neutralizando a parte neurológica para a dor passar. Aí eu, dopado, eu vi minha esposa chorando. E tinha 2 pastores para orar por mim. E um pegou na minha mão e disse: Pastor Márcio, confesse seu pecado. Deus lhe feriu. A maioria das pessoas, quando nós entramos em luta, qual é a primeira opinião que eles têm? Os irmãos não vão me responder. São opinião de juízo. Ela está assim porque ela pecou. É como o cego de nascença, que alguém pergunta: quem pecou, ele ou os pais? O ser humano sempre vai procurar culpados para as lutas que passamos. Mas glória a Jesus, que Jó vai dizer no capítulo 19: contudo, eu sei que o meu Redentor vive. E não venha me dizer que é fácil ouvir acusações, não venha me dizer que é bom. Mas em tudo isso, mesmo com a opinião do adversário, mesmo com a opinião dos que desistem, mesmo terceira opinião que é refutada dos que nos acusam, em nenhum momento, Jó perdeu o desejo de ouvir Deus novamente. Jó dizia: eu quero encontrar Deus. Eu quero entrar num tribunal e preciso que Deus fale comigo. Mas antes de Deus falar, Deus tem que refutar as vozes que estão sobre as nossas vidas. Alguém entendeu? A voz de Deus só pode ser nítida quando algumas vozes precisam ser anuladas. A voz do adversário, a voz do que desistem, a voz do que acusam e a voz que sabota. Qual é a voz que sabota? Meu Deus, hoje é dia que Deus está nos levando para o divã. O maior sabotador dos propósitos de Deus para nós, quem é? Somos nós mesmos. Porque Satanás, ele está ao redor, não está dentro. Quem decide dentro? Quem que a Bíblia aconselha? Guarde o teu coração, porque dele sai os caminhos da vida. Até Jó, eita, esse é forte. Depois não me chama de herege, só pesquisa. Até Jó precisava ser refutado dentro da história de Jó. Não entendi. Jó começa no capítulo 19. Maldito foi o dia que eu nasci. Jó sai de adorador para um estado de lamento. Quantos de nós falamos para nós mesmos: não vai ter jeito. Não tem. Eita, agora doeu, viu? Tem gente que está se recoçando assim na cadeira. Deus está prometendo, e não tem como. Porque deixa de olhar para o autor da promessa e começa a olhar para si. Jó começou a olhar para a realidade e começou a perder a espiritualidade. Ele, como maldito foi o dia que eu nasci, o sol que brilhou sobre mim. Por quê? Os meus companheiros viram o rosto. As crianças dançam na praça cantando sobre a minha chaga. E a minha família, de dentro de me abraçar, virou as costas. Maldito sou eu. Eu acredito que em cada expressão negativa de Jó, Satanás se aproximava e dizia: agora ele perde. Mas de repente, eita, irmão, cadê a água que se você não reagir eu vou jogar água em você? De repente, Jó decide dizer não a si mesmo e fala assim: contudo. Quando ele diz contudo, ele quer dizer, com todo esse cenário, eu escolho crer que eu sei. A palavra eu sei é o que? Certeza.
Lembra da mensagem de ontem? Ora, a fé é a certeza das coisas que não, e a prova das coisas que se. Jó decidiu confiar e refutar a si mesmo. Minha família não tem estrutura, mas eu tenho um Deus. Eu não tenho, mas eu tenho um Deus. Não posso, mas eu tenho. Estou doente, mas eu tenho um Deus. A porta está fechada, mas eu tenho. Aí Jó grita: contudo eu sei que o meu. Ah, irmão, é top demais esse texto. Redentor, transfiguração da palavra remidor, que significa resgatador. É quando um parente mais pobre perde tudo e não tem como pagar suas dívidas, ele é vendido como escravo para poder pagar as dívidas. Mas se ele tiver um irmão mais velho, um parente mais próspero, ele vai aos pés do parente mais próximo e vai dizer: resgata a minha vida, remi a minha vida. Estava Ruth voltando da colheita e alguém fez o bem para ela, e Noemi disse: que foi? É Boaz. Diz: Boaz, deixa eu ler aqui. Boaz é da linhagem da nossos parentes. Vai lá, minha filha, se deita nos pés dele, e quando ele acorda, diga: resgate a minha vida. Aí Boaz diz: vou resgatar. Pega um rolo, sela com 7 selos, escreve a dito que foi resgatado, e toda a família de Noemi foi resgatada em Ruth. E o que é interessante, que na genealogia de Boaz tem uma mulher chamada Raabe, prostituta, e entra na tribo da linhagem de Davi, porque Ruth também é bisavó de Davi. E na genealogia do Messias tem uma prostituta e tem uma moabita, mas tem alguém que foi resgatado. O que eu quero dizer, antes da graça não éramos nada, mas depois da graça a gente tem tudo para sermos filhos de Deus. Cadê os resgatados aqui? Cadê os... Vou concluir agora. Jó quer dizer: eu tenho um remidor. Não estou vendo ele, mas eu tenho alguém que pode resgatar. Ah, irmão, eu vou voltar para o público. Se vocês não reagirem, eu vou dizer que vocês estão com raiva de mim. Aí chega João, está no céu. Olha os 24 anciões, a igreja do Velho Testamento, 12 tribos, a igreja do Novo Testamento, os 12 apóstolos. Ele vê os 4 seres viventes, manifestação do Evangelho e o símbolo da glória, da graça. Ele vê o mar de vida, a transparência diante da santidade. Ele vê o arco, e que é a aliança de Deus, e vê no trono um ser glorioso. E sobre aquele que está no trono tem um rolo na mão. E João observou que nem arcanjo, que nem serafim, que nem anjos, que nem a igreja, que ninguém podia tomar o rolo da mão daquele que está no trono. E João chorou, mas alguém voltou para ele e disse: para de chorar, vamos fazer uma conexão. Para de se sabotar, para de lamentar, João, porque alguém é digno. E quando João para de olhar para a frustração e olha para o Cordeiro, alguém está no culto ainda? A Bíblia diz que se apresentou aquele que tem os 7 olhos, visão da onisciência, aquele que tem os 7 chifres, tem a onipotência, aquele que era o Cordeiro, mas tinha revivido, aquele que é da raiz de Jessé. Tomou o rolo do que estava sentado no trono e foi cantado. Eu amo essa expressão no original, um novo. E como diz novo, desde o tempo eterno, Kairos não se cantava, mas naquele dia se cantou. Aí quem é biblicista vai reagir. E foi cantado um novo hino no céu. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, porque compraste para Deus com seu sangue, resgataste para Deus com seu sangue homens de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, e fizeste para o seu Deus, oh glória, sacerdotes e reino. Cadê a geração resgatada pelo sangue? Aleluia!
por esse sangue nós vamos para o inferno. Mas Jó entendeu. Baterista. Mas Jó entendeu. Eu preciso voltar à tenda. Pastor, é lindo. Já vamos concluir. A tenda de todo judeu tem dois ambientes. A externa para os visitantes e a interna para os íntimos. A externa é quem visita. A interna é para quem habita. Jó está dizendo, não quero o Senhor fora. Eu quero o Senhor. Como é que você vai sair daqui hoje? Deixa fluir aí. Deixa fluir. Já fecho a Bíblia, não vou forçar a barra. A Bíblia diz que a opinião de Satanás é refutada. De quem desiste, de quem acusa e do próprio Jó. Faltava a última opinião. Posso? Tem alguém no culto? O baterista foi arrebatado? Foi não? Cadê o baterista? Nos ajude, baterista. Senão eu vou para lá. Eu sou agoniado. A gente está aqui, eu não fui arrebatado, acho que eu estou bem com Jesus. Olhe para cá. Olhe para cá. Precisava Deus responder, sim ou não? Jó estava em crise, sim ou não? Estava em luto. Olha como Deus responde Jó. Se você for fazer terapia, vai ter um tempo que você não vai esquecer dessa mensagem. A gente vai para o divã e o terapeuta começa a lhe perguntar: por que você está aqui? Aí você começa a falar das suas dores. Posso? Das suas dores. Aí ele pergunta: por que está doendo? E você vai responder: por causa disso. E no final ele vai lhe perguntar: e por que tem que continuar doendo? Porque o terapeuta está ali para dar atenção ao que você está sentindo. Mas Deus chama Jó, bota Jó do lado. Ele bota. Posso continuar a mensagem? Tem alguém aí ainda? Quando ele coloca Jó do lado, disse: agora Deus vai responder. Os irmãos estão perdendo a atenção. Vamos para cá, vamos para cá. Oxe, se tem bateria ou não, tem a presença. Então se liga. Jó começa a ter um diálogo com Deus. E Deus diz assim: quer um diálogo? O que o Jó precisava? Me fale por que eu perdi os meus filhos. Me fale por que eu perdi minhas ovelhas. Sim ou não? Mas o que Deus responde a Jó? Fique em pé, macho. Cinge os teus lombos. Porque agora é eu que vou falar. Eita, e o que Deus falou? Eu te entendo, está doendo, eu sei que você perdeu. Foi não. Deus chega para Jó e diz assim: quer resposta? Onde tu estava quando eu criei os céus e a terra? Aonde tu estava quando eu criei as estrelas e chamei ela por cada nome? Aonde tu estava quando eu fiz o grande Leviatã? Onde Deus começou a responder Jó a grandeza que Deus é. Ou seja, na história de Jó, o centro não é Jó, quem é o centro é Deus. Se os irmãos não me ajudarem, nós vamos perder a conclusão aqui. Vamos lá. Ei, quem é o centro da sua história? É Deus. Então quem tem que responder sobre a sua história é? Então eu entendo que no livro de Jó, o centro é Deus. Então, enquanto Jó estivesse vivendo pelo que perdeu, nunca enxergaria quem era Deus. Deus mostra para Jó que ele é Deus. Posso, irmão? Aqui, crente. Meu Deus. Vou parar um pouco, ver se volta a atenção. Posso? Pregador ignorante. No final já vai, depois que tudo que Deus responde. Posso, irmão? Volta para cá. Pode entrar o presidente da república aí, irmão. A palavra é mais importante. Aí fica. Ah, doido.
perdi até a atenção que você fica. Abriu o menino, foi o menino, entrou o menino, meu Deus do céu. A gente fica madrugada acordado para pregar para você fica. Íntegro, reto, temente, mas precisou de um processo para avivar a sua fé. E depois da resposta de Deus, coloque para mim, meu filho, versículo 2 do capítulo 42. Leiam, igreja, que a gente vai orar agora. Vamos lá? 1, 2, 3. O pensamento de Deus era torturar Jó ou avivar a vida de Jó? E Deus deixaria a vida de Jó do mesmo jeito? O seu projeto de vida será frustrado se ele ficar assim. Mas se o seu projeto de vida for assim, se a tua vida e o teu projeto estiverem alinhados com os pensamentos de Deus, pode ter diabo, pode ter quem desiste, pode ter quem acusa, pode ter quem sabota, mas aquilo que Deus determinou sobre a tua vida vai permanecer. Quem tem promessas de Deus, deixa eu ouvir você. Quem tem promessas de Deus, deixa eu ouvir você. Depois que Deus responde Jó dizendo, eu estou no centro, Jó entendeu que ele podia passar o que fosse, mas o resultado seria o propósito que Deus tinha. Volto para casa, pastor, deitado, já 3 dias com medicamento, taxa preta. Eu só ouvi os meus filhos de longe, dopado. Aí nesse dia eu, na minha cama, isso era 4:30 da manhã, e o meu dopado, no meio dos momentos de acordo e dorme, eu via minha esposa sentada orando de joelho do meu lado e dizia, Senhor, se tudo isso é para o teu nome ser glorificado, nós vamos glorificar. Mas quando eu tinha 10 anos de idade, o Senhor me prometeu, meu esposo, que a gente viajaria o mundo pregando a tua palavra. E o meu esposo está prostrado aqui com um tipo de doença que médico não pode fazer nada. Mas eu quero te adorar, Senhor, mesmo sem entender. Aí de manhã aparece um pastorzinho, um ancião, liga para minha esposa e disse, irmã, eu queria orar aí pelo pastor Márcio. E a minha esposa é cansada de ouvir acusações. Ela quase diz, não, mas não pode vir. Sou pastor com 72 anos, entra no meu quarto e diz assim, eu ouvindo de longe que eu estava dopado, pastor Márcio, eu te saúdo em nome de Jesus, daquele que te dá saúde. Aí quando eu vi a saudação daquele pastor, que para mim era um ano, o efeito do remédio começa a passar. Não me pergunte como. Eu chamo a minha esposa, meu mole, peço para ela me colocar sentado. Aí eu sentei, eu fui saudar ele com a paz. Ele disse, não, eu vou lhe dar um ósculo santo. Aí ele veio e me deu um beijo onde tinha inflamação. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O projeto que Deus tem para você e sua família não serão frustrados. Naquele dia que a gente, o intervalo do remédio era 12:30 para 2 horas, que aí tinha que tomar de novo por causa do estômago. Eu disse, meu amor, traga todas as caixas. Ela, o que você quer, Márcio? Me dá todas as caixas dos remédios. Abri a minha Bíblia, que eu tenho uma Bíblia grande lá em casa, chamada Bíblia Thompson. Ganhei ela quando eu tinha 17 anos, ela ainda está lá em casa.
Coloquei os remédios em cima e gritei: nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Olhei para ela: não vou tomar mais nenhum remédio hoje. Eu disse: como assim, meu amor? Eu vou para o culto. E ela disse: mas o médico disse que se eu não tomar 2, a dor vai voltar. Pode voltar, mas eu tenho que ir para o culto hoje, é culto de ceia. E se eu for ter um derrame, se eu for morrer, eu quero morrer no púlpito. Eu quero morrer pregando. Ela olhou para mim: eu creio, meu amor, vamos. E foi me levando arrastado. Chegamos, eu disse: agora cancele com o pregador. Diga ao vice-pastor: quem vai dirigir a ceia sou eu, quem vai pregar sou eu. Ela disse: meu amor, não estou nem... Pra você ter uma ideia, eu estou fazendo tratamento de dente. Que quando a dor veio, eu quebrei o meu maxilar de tanta dor. Eu quebrei mais ou menos 5 dentes daqui. Eu ainda estou fazendo a recuperação dentária. E de repente, quando eu levantei no dia da ceia, morrendo de dor, e a dor, e a dor. Alguém pesquisa aí: inflamação do trigênio. Eu coloquei um pé atrás do outro, porque eu tremia de tanta dor. Segurei no púlpito e preguei a ceia. Dizia, e cantando, e depois de ceiar, cantar um hino, sabendo que ia passar pela cruz. Quando eu terminei de pregar, 17 pessoas aceitam Jesus. Quando eu pego o cálice para consagrar e o pão, eu estou sentado porque a dor é tão grande que eu não conseguia ficar em pé. Quando eu levanto o pão para cima e consagro e como do pão e depois bebo do vinho, eu vejo um anjo descendo do meu lado, colocando a mão do lado e retirando a dor. E isso foi em 2019. Eu estou aqui em 2024 para lhe dizer: nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Cadê você que crê em milagre? 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 Quem crê que Deus ainda é o Senhor da sua vida, se coloque em pé. Não se frustrarão os planos de Deus. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui.
tua mensagem, você nunca queira cantar só o que está no repertório. Você tem que cantar segundo a revelação. Porque quem canta e toca na igreja, ele não é só um tocador e um cantor. Ele é aquele que auxilia ao altar. O louvor atrai a presença. A adoração nos eleva à presença. E a palavra atrai a presença para nós. Então não deixe essa unção matar, abaixar. Vocês são importantes na hora da mensagem. Não fiquem constrangidos. Toquem com alegria. Vocês não estão se apresentando aos homens. Vocês estão se apresentando àquele que salvou vocês. Vamos lá. Não se frustrarão. Canta junto, igreja. Não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, Mas os planos de Deus ninguém impedirá. ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas Se Deus tem um plano contigo, Ninguém. ninguém impedirá. Segura. Lembra que eu falei que o livro de Jó não é sobre Jó, mas sobre Deus na história de Jó? Nada acontece na nossa vida por acaso. Deus sempre tem um propósito. A Bíblia diz que depois que Jó reconhece que precisava ter mais intimidade com Deus, Jó vai dizer: eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos. O que Jó quer dizer? Eu entendi, Senhor. Eu alcancei a tela. Aí Deus chega para Jó e diz: agora vai lá e ora pelos seus amigos. Pergunta: a história de Jó já tinha mudado? O cativeiro? Mas mesmo assim Deus estava dizendo: ora por eles. Tem hora que a gente precisa que alguma coisa aconteça para que a gente venha ter fé para ministrar. Não sei se os senhores já passaram por isso, mas eu já. Quantas vezes eu quis que alguém orasse por mim, e no momento era eu que orava pelas pessoas. E quando eu orava pelas pessoas, era a hora que Deus me renovava. Eu estou me segurando, porque a gente vai começando a estudar muito, valendo muito. Você começa a duvidar dos dons. E essa nova onda de falsos profetas, de piques na internet, nos leva a gente ficar cético com as revelações. Mas o Senhor meu Deus, eu disse: Jesus, por que essa mensagem? Tinha que ter outra. É porque o teu servo, hoje, Deus está lhe dando um livramento, Senhor. Havia uma marca, o seu crânio aberto, e alguém pesquisando alguma coisa, e o Senhor não escapando. Algo que era do passado, Satanás tentou ceifar a tua vida. Isso tem a ver com o cérebro, com o crânio. Queria ressuscitar nesses dias, mas o Senhor lhe diz: está no lugar certo, no tempo certo, para as pessoas certas. Te alegra, porque eu mostrei a tua que algo ia se levantar contra a tua saúde, mas hoje o Senhor está cortando o laço, Ele está colocando vida. Oba, Ele está mandando essa lama. Não haverá coágulo, nem defly, não haverá inflamação e nem AVC, porque hoje Jesus está dando um livramento. Olha a unção que desce de milagre. Tem milagre na casa aqui, tem milagre na casa aqui, tem milagre na casa aqui. Chora pelos seus amigos. Mesmo no dia que não tinha, mesmo no dia que não podia, isso é a vida avivada. Mesmo com chagas, ele orou. Mesmo sem filhos, ele orou. Mesmo sem a casa, ele orou. E depois que ele ora,
Deus muda o seu cativeiro. Aí o Senhor, se não der glória, eu vou dizer que você está com raiva de mim. E Deus mudou o cativeiro de Jó e restituiu tudo que Jó perdeu em Naviraí. Prepara, porque 2024 será tudo em alguém está pegando, alguém está pegando, Mas na morte dos filhos, quantos filhos Jó perdeu? 10. Mas no capítulo 42 é falado que ele tem outros filhos, 10. Mas se é tudo em dobro, por que só tem 10 filhos? Olha como a Bíblia é linda. É porque os que ele perdeu, crente não morre. Alguém pegou? Crente não morre. E quando Jó chegasse na eternidade, ele vai chegar com os 10 filhos que teve antes e os depois, porque Deus nunca deixa pela metade. Jesus, eu disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E quem crê em mim nunca morrerá. Crente não morre, crente dorme para o arrebatamento. Quem crê no Deus que vai restituir, quem quer mais dessa intimidade, quem precisa, vem para frente, vem para frente. Quem deseja viver milagre, vem para frente. Quem deseja viver restituição, corre, corre. Está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Ninguém pode separar o que Deus uniu. Vem cá, meu pastor. Vem os dois. A pastora está cantando lá em cima. Desce aqui, pastor. Chamava, irmão. O vendaval contra essa família foi grande. E o adversário queria essa casa caída e destruída. Mas quando o pastor colocar... Cadê? A sua esposa está com filho, né? Está aqui a esposa, vem cá. Quando os senhores colocarem a mão sobre esse jovem casal, uma nova história se inicia na vida deles. O vendaval contra a casa deles foi tão grande que os dons ministeriais estavam enterrados. Mas hoje Jesus vai ressuscitar essa chamada e esse dom ministerial. Recebe o toque de Deus agora. Alguém pega a criança aí. Eu sinto Deus andando aqui, fazendo milagre aqui. Tem cura na casa, tem cura na casa. Quem acredita em milagre, canta. Quem acredita em milagre, canta. Quem acredita em milagre, adora, adora, adora. Não se frustrará. Esse fogo que você está sentindo no corpo aí é Jesus operando no teu sangue. Jesus está visitando a medula espinhal de alguém aqui hoje. Jesus está visitando o sangue de alguém. O câncer no sangue está sendo arrancado. Ei! Depois da ceia eu fui pregar em um congresso. Quando eu terminei de pregar, Deus tomou um vaso, uma profetisa. Aquela irmã veio marchando em cima do púlpito. E aquela igreja é muito grande, muitas vezes deixa o profeta intimidado. Aquela irmã chegou perto de mim, deu 3 tapas e diz assim: diz o Senhor, eu permiti tu passaram pelo vale da sombra da morte, para que tu viesse voltar a ter experiência na minha presença e voltar a ministrar o que eu quero. Eu comecei a estudar muito sobre a filosofia da reforma e comecei a duvidar que Deus me usava nos dons.
E tinha quase 5 anos que eu não ministrava sobre cura, não acreditava mais que Jesus curava. Aí eu tive que passar por aquele processo para voltar a acreditar que o milagre acontecia. E Deus está mandando dizer nesse púlpito: vai ter culto de ação de graça, porque os exames vão vir e um milagre já foi liberado aí. Se fosse você eu adorava, se fosse você eu adorava. O laço da morte está sendo quebrado. Não haverá velório, não haverá culto fundo. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Dá o bebê pra Deus, alguém, ninguém impedirá. Já vou acabar, 9h25, obrigado. Vem cá, minha irmã. Você vai subir aqui e vai lá naquela moça lá de vestido rosa, porque Jesus tem algo lindo na vida dessa moça. Tem gente que não sonha mais em adoração e ser ministros, e quer matar os novos talentos. A palavra de alguém feriu muito seu coração, criança, mas hoje Jesus vai tocar no seu coração e vai sarar e vai te dizer: não desista da sua chamada, porque o Senhor está vendo um vendaval no meio da tua família. Mas continua adorando, filha, porque o fracasso dos casamentos de B e C não será transferido para você. Você vai casar bem, vai viver bem, porque é isso que Jesus tem para a tua vida, diz o Senhor. Se eu fosse vocês, eu adorava que tem milagre na casa. Eita vera, eita marabapataraçá. Prepara para crescer, obreiros. Prepara para crescer de maneira certa. O jogo político não vai vencer esta casa. Vai ficar quem está no propósito. Quem não está, a capa vai cair. Eita, eu vou falar. E diga para quem se acha dono desta casa, com seus espias que estão aqui hoje, diga a ele que aqui passou um profeta. E quando a medida de Deus chegar lá, ele vai lembrar que não pode tocar em um som de profeta. É bibataracataracai. Vai ter construção sim, vai ter escola sim, vai ser prosperidade. Eita. Prepara, igreja. Quem acredita que você vai enriquecer, quem acredita que Deus vai botar ouro na sua mão, recebe aí e adora. Vai vir. Espia, Deus está lhe dando uma chance de recuar, porque senão o leito será seu lugar. Meu Deus, eu não... Isso aqui não é igreja não, esse templo aqui. A construção que Deus tem para essa obra não é isso aqui não. Tem algo grande para chegar este ano ainda. Eita, meu Deus, eita Jesus, que visão linda. Eita Jesus, quem já estudou o tabernáculo aqui, alguém já estudou a tenda da congregação? Deus está me mostrando que não tem parede. Eita glória, tem uma tenda de glória aqui que é anota a data de hoje. Chega para esta casa um grande avivamento, diz o Senhor dos Exércitos. Começou. Desceu. É bibarachua da labacala. Haverá milagre. Abra suas mãos. Deus revela pensamento, meu irmão. Se Deus está usando esse homem, tem que vir aqui falar comigo. Deus usa quem quer, para quem Ele quer. Não sou teu vaso. Ele me usa para quem Ele quer. Baixa a crista, meu irmão. Baixa a crista. Ele fala com quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Olha nos meus olhos, homem de Deus. Olha bem para mim. Não vi olho aqui. Pastor Jovaí, o Senhor vai ungir este homem, porque 2024 seria um culto fúnebre para a família. Mas hoje o laço da morte está sendo quebrado, porque 2 vidas no meio da sua casa
precisam voltar à casa do Pai. Lebido Ramana, que estão tirando o sono da família. Mas o Senhor ainda quebra o vício e quebra as cadeias, porque Ele é fiel, diz o Senhor dos Exércitos. Poder de Deus, poder de Deus. Tem poder de Deus na casa. Tem poder de Deus na casa. Vai ter culto de ação de graça na sua casa assim, meu filho. Vai celebrar a vitória assim, vai sim. Se quiser mudar a canção, pode mudar. Né? Botar água de fogo aí. Deus te abençoe, meu filho. Abra suas mãos. E depois que Jó orou, Deus mudou a sua sorte. Que dia é hoje? Quem acredita em profecia pela fé? Aquilo que você não viveu em 10 anos, Deus vai mudar seu cativeiro, que você vai viver em 10 meses. Alguém fez um voto com Deus e disse: Deus, eu preciso vender esta terra e eu preciso entrar no cartório. Se Deus me mostrasse quem é você, eu iria, mas Deus me disse que é você com segredo com Jesus. E Jesus manda te dizer: Ele recebeu o propósito. E aquele que se acha grande, que está impedindo o teu direito, Jesus vai derrubar, vai levantar outro e vai te favorecer. Eita, que coisa linda. Jesus está me mostrando um fórum e o martelo de Jesus batendo. Te prepara, irmão, que aquilo que é teu vai chegar nesses 10 meses aí. Quem já tomou posse disso? Feche os seus olhos, abra suas mãos e por 30 segundos, pela fé, apresente Jesus seu cativeiro agora. Apresente a Jesus os seus dias maus agora. Diga: Jesus, este é meu cativeiro. Esta é minha dor. Deixa a lágrima cair. Não é pecado dizer onde está doendo. Jamão daí fora. De que não anda jamão? Spill lohi plofo chamende. Spill candei poploto. Chabana conduite. Cativeiro já está sendo mudado. Chamam pra cá. Tia poete refete. Vai. Bota para fora. Quando der o sinal, vocês entram. Pai, eu oro pelos teus filhos agora. Eu intercedo na autoridade que é dada ao nome de Jesus, pois está escrito que foi dado a Ele todo o poder nos céus e na terra. Tua palavra nos diz que tudo é possível que crê. Que tudo é possível que crê. Eu unifico a minha fé com a fé dos teus filhos, crendo que o Deus que mudou o cativeiro de Jó, a partir de agora estará mudando o nosso cativeiro. Em o nome de Jesus, aonde tiver a doença, aonde tiver enfermidade na pele, nos ossos, na carne, nos órgãos internos e externos, eu venho contra ti, enfermidade, na autoridade daquele que te venceu na cruz, pois está escrito que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. É pelo poder que há no nome de Jesus que este corpo agora seja impactado com a unção da cura, e que os dons de cura se manifestem agora pelo poder que há no nome de Jesus. Que este corpo seja curado no nome de Jesus. E agora